Quantas vezes uma mulher escuta que seu corpo falhou, que seu destino natural é ser mãe e que, se isso não acontece, é porque algo nela está errado. Esse tipo de dor não aparece nos exames, mas corrói por dentro. A cada teste negativo, a cada diagnóstico frio, a alma se quebra mais um pouco. E no silêncio do quarto, entre lágrimas e orações sufocadas, nasce um tipo de dor que só quem já viveu consegue entender. A dor da espera, da culpa, da sensação de estar ficando para trás, enquanto o mundo inteiro segue em frente. Ela já tinha ouvido de tudo, que precisava relaxar, que devia tentar tratamentos, que talvez não fosse para ser. Mas ninguém sabia da batalha que ela enfrentava, sozinha dentro de si, das memórias difíceis que carregava desde menina, dos traumas enterrados que gritavam nas madrugadas. A infertilidade não era só um diagnóstico médico, era um espelho das feridas da alma que ela nunca teve coragem de encarar. E ainda assim ela seguia, dia após dia, com fé. Mesmo quando tudo ao redor dizia que era impossível, o mais bonito é que essa história não termina na dor, porque o impossível aconteceu. Ela viveu um renascimento e hoje segura sua filha nos braços com um amor que não cabe em palavras. O caminho até aqui foi marcado por superação, fé inabalável e escolhas guiadas por algo maior. Sim, ela chorou. Sim, ela caiu, mas também levantou e decidiu recomeçar. Quando o mundo dizia que era o fim, ela ouviu uma voz suave dentro de si dizendo: "Não desista, ainda tem mais. Essa história é para você, mulher que carrega cicatrizes invisíveis, que já foi julgada, diminuída, silenciada, que já pensou em desistir de tudo. Você não está sozinha. E talvez, ao mergulhar nessa narrativa real e transformadora, descubra que também é possível renascer das cinzas. Sim, até mesmo você. Desde pequena, ela ouvia as mulheres da família dizerem que ser mãe era a maior realização de uma mulher. Brincava de boneca, sonhava com nomes de filhos e imaginava o dia em que sentiria uma vida crescendo dentro de si. Mas o tempo passou e o corpo não respondeu como ela esperava. A menstruação vinha quando queria, em ciclos bagunçados que traziam mais dúvidas do que certezas. Ela tentava ignorar, fingia que era normal, mas por dentro um medo silencioso começava a crescer. Era como se algo estivesse errado, mas ninguém ao redor parecia dar importância. E aquele sonho, antes tão doce, começou a parecer distante, e quase inalcançável. Ela se lembrava das vezes em que, ao confidenciar sua preocupação, ouviu frases como "relaxa, quando você casar tudo se ajeita", ou "isso é normal, depois passa". Só que não passou. Os anos foram passando e, junto com eles, vieram as primeiras tentativas frustradas de engravidar. Cada teste negativo era uma facada. Cada ciclo desregulado. Uma lembrança de que seu corpo não funcionava como o esperado. A dúvida virou angústia, e a angústia dor emocional. Ela se cobrava em silêncio, sem dividir nem com as amigas. Afinal, como explicar algo que nem ela mesma entendia? Com o tempo, aquele desejo inocente foi se transformando numa espécie de peso. Não era mais sobre sonho, era sobre obrigação. Sentia que havia falhado com ela mesma, com a imagem de mulher que idealizou desde menina. Os comerciais de fraldas e as fotos de ultrassom nas redes sociais viraram gatilhos. Era como se o mundo inteiro estivesse grávido, menos ela. E isso a fazia questionar o próprio valor, como se ser mulher e ser mãe fossem sinônimos inquestionáveis. E se não fossem? O pior não era a ausência do positivo no teste, mas a ausência de respostas. Ia a um médico, depois a outro, e cada um dizia uma coisa diferente. Ovário policístico, endometriose, estresse, nenhum diagnóstico firme, nenhuma solução concreta. Ela se sentia perdida, como se estivesse dentro de um labirinto sem saída. E o mais cruel era o silêncio de quem não queria ouvir suas dores.
até porque ela nem estava doente de verdade. O vazio não era só no útero, era na alma. Era a sensação de estar quebrada, como se algo dentro dela estivesse faltando. E a cada consulta, a cada novo exame, ela saía com menos fé do que entrou. Às vezes, chorava no carro, escondida, engolindo o choro para ninguém perceber. Porque uma mulher forte, como diziam, não pode se deixar abater por algo assim. Mas o que ninguém via eram as feridas da alma, abertas em silêncio. Mesmo cercada de gente, ela se sentia sozinha. As conversas sobre filhos nos almoços de família viravam um campo minado. As perguntas indiscretas do tipo, quando vai ser? A sua vez? Cortavam mais que faca. Ela sorria por fora, mas por dentro sangrava. A força feminina que sempre admirou nas outras parecia ter se perdido nela. Era difícil seguir sorrindo com tanta pressão, com tanta cobrança, com tanta ausência. Ela começou a se retrair, parou de sonhar, evitava baby showers, desligava a televisão quando aparecia alguma cena de maternidade. Não era inveja, era dor. Uma dor que só quem vive entende, e nessa tentativa de fugir do que doía, ela começou a se afastar do mundo, criou um escudo em torno de si, mas esse escudo também a impedia de receber amor. O que ela não sabia é que, mesmo sem perceber, esse era apenas o início da sua travessia. Haveria ainda muitos desertos pela frente, e também milagres, mas naquela altura, tudo que ela via era um caminho escuro e sem promessa de chegada. O dia do diagnóstico foi um divisor de águas. O médico falava com termos técnicos, sem sequer olhar nos olhos dela, como se falasse de uma máquina, não de uma mulher com sonhos, fé e coração em pedaços. Infertilidade primária. Essas palavras ecoaram na mente dela por dias. Saiu do consultório anestesiada, como quem leva um soco no estômago e não tem tempo de reagir. Os olhos marejados não combinaram com a postura fria de quem entregou uma sentença sem compaixão. Ela caminhou pelas ruas sem saber para onde ir. Lembrou da infância, das bonecas, do nome que já tinha escolhido para a filha. Lembrou do quarto com papel de parede de bichinhos que nunca foi montado. A dor emocional não tinha forma, mas tinha peso. Era como carregar um mundo inteiro de frustrações nas costas. E mais uma vez se viu obrigada a fingir força quando tudo o que queria era desmoronar. O mais difícil foi contar para os outros. Não pelos outros em si, mas pelo reflexo da própria dor ao repetir a notícia. Algumas pessoas reagiram com silêncio, outras com conselhos vazios. Você pode adotar. Tem tratamento. Hoje em dia tudo se resolve. Mas ninguém entendia que não era só sobre engravidar. Era sobre curar a ferida da alma, a dor de não poder gerar uma vida, mesmo quando o corpo foi feito para isso. A sensação de inutilidade era constante. Começou a se olhar no espelho com rejeição, como se seu corpo tivesse falhado com ela, como se tivesse sido traída pela própria natureza. Começou a se vestir diferente, a evitar se arrumar. Era como se quisesse desaparecer. E o pior, começou a acreditar que não merecia ser amada, que não era suficiente. A infertilidade mexeu com tudo. Autoestima, fé, propósito. Ela orava, às vezes revoltada, às vezes em lágrimas. Perguntava a Deus por quê. Por que com ela? Por que esse sonho não? E no silêncio nem sempre encontrava resposta, mas continuava, porque no fundo havia uma chama que ainda não se apagava completamente. Algumas noites eram mais difíceis. Ela se encolhia na cama em posição fetal e deixava as lágrimas correrem. Lembrava de todas as promessas não cumpridas, das vezes em que imaginou sentir o chute do bebê e não sentiu. A dor não era só física, era emocional, espiritual. Era um luto que ninguém via. Um luto que não dava para enterrar, porque não havia corpo, mas havia perda. Ela se comparava com outras mulheres, se sentia menos.
Em um mundo que mede o valor feminino pela capacidade de gerar, como explicar que sua alma continuava fértil, mesmo que o corpo não? Como dizer que ainda havia amor dentro dela, mesmo sem barriga crescendo? Ninguém ensinou a ela que maternidade vai além do útero, e isso a fazia sentir-se ainda mais só. Mas o que ela ainda não enxergava era que essa dor tão profunda era também uma semente, e que, no tempo certo, germinaria algo que nenhum diagnóstico poderia impedir. Depois do diagnóstico, os relacionamentos começaram a mudar. Alguns homens, ao saberem da infertilidade, se afastaram como se ela fosse um problema a ser evitado. Outros, mais cruéis, jogaram sua dor na cara dela, dizendo que não servia para formar uma família. E assim, ela passou a duvidar ainda mais de si. Cada rejeição era um lembrete de que não era suficiente. O amor virou território perigoso. O medo de ser descartada a fazia aceitar migalhas, em nome de uma companhia que nem sempre acolhia. Entrou em relacionamentos abusivos, onde o afeto vinha acompanhado de violência emocional. Era constantemente diminuída, tratada como frágil, defeituosa, descartável. Um deles chegou a dizer que estava com ela por pena. Essas palavras a marcaram mais do que qualquer laudo médico, e ela passou a acreditar. Começou a se anular, a viver no automático, como quem sobrevive sem viver. A ferida da alma aumentava. Já não era só a infertilidade, era o acúmulo de pequenas mortes diárias. A sociedade também não ajudava. Em cada reunião de família era rotulada: aquela que não teve filhos, a tia que mora sozinha, a mulher que trabalha demais. Comentários aparentemente inocentes vinham carregados de julgamento. A cobrança silenciosa do mundo se somava à voz cruel que ela mesma alimentava dentro de si. E assim foi se isolando ainda mais. Tornou-se refém do próprio medo, prisioneira de expectativas que não conseguiu cumprir. A fé que antes era refúgio, agora parecia distante. Ela orava, mas não sentia. Era como falar com um céu mudo. Começou a questionar até mesmo sua existência. Pensava: se não posso gerar, se não sou amada, para que fui criada? Essas perguntas doíam mais do que qualquer resposta. Era um vazio existencial que poucos entendiam, mas que corroía por dentro. E mesmo assim, ela seguia. Machucada, mas de pé. No fundo, havia um grito preso. Ela queria ser vista. Queria ser amada, por quem era, não pelo que podia oferecer. Queria que alguém enxergasse a mulher que lutava todos os dias para não desistir. Mas o mundo tinha pressa, e ela aprendeu a se calar. Aprendeu a esconder as lágrimas com maquiagem e a dizer que estava tudo bem quando tudo desmoronava por dentro. Esse tempo foi escuro, mas até na escuridão há lampejos. Pequenos momentos de consciência, de força, de coragem escondida. Um dia, ao se olhar no espelho, percebeu que não podia mais viver assim, que algo precisava mudar. E foi esse vislumbre de lucidez que abriu a primeira fresta para a reconstrução. Ela ainda não sabia como, nem quando, mas começou a entender que renascer era uma escolha. E que talvez, só talvez, o amor que ela tanto buscava do lado de fora tivesse que começar por dentro. Houve um tempo em que ela parou de viver. Não literalmente, mas em alma. Se afastou das amigas, ignorava mensagens, evitava lugares que antes amava. Não queria conversa, não queria distrações. Queria apenas que a dor parasse. Já não suportava mais acordar todos os dias sentindo aquele peso no peito. Era como carregar um luto que ninguém reconhecia, o luto de não ser quem esperava ser. Os dias eram todos iguais. Ela acordava, colocava uma máscara social, fazia o mínimo necessário e voltava para a cama assim que podia. O brilho no olhar sumiu.
A voz, antes firme, virou sussurro. Tudo nela parecia cansado, pesado, em silêncio. Não tinha mais planos nem expectativas. Era como se vivesse à espera do fim. Um fim que não sabia quando viria, mas que parecia cada vez mais próximo. Numa dessas madrugadas insones, pensou em desistir de vez. Escreveu uma carta. Chorou como nunca. Lembrou da infância, da fé simples que tinha, do sonho de ser mãe. E chorou ainda mais. A dor emocional não cabia mais no peito. A ferida da alma sangrava. Mas naquele exato instante, uma memória surgiu. O abraço da mãe, o sorriso de uma criança na rua, uma frase que ouvira meses antes: "Você ainda vai viver um milagre", foi o suficiente para não desistir. Não naquele dia. Ela respirou fundo, rasgou a carta, lavou o rosto. Ainda doía, doía muito. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela escolheu continuar. Não por estar forte, mas por estar cansada de desistir. E essa escolha silenciosa foi o primeiro passo para algo maior. Voltar a viver não foi rápido. Foi um processo. No início parecia impossível, mas aos poucos ela começou a buscar ajuda. Terapia, oração, leitura, caminhadas curtas. Pequenas práticas que se tornaram sinais de renascimento. Ela já não era a mesma, mas talvez nunca tivesse sido. Talvez agora estivesse descobrindo pela primeira vez quem realmente era. Ela percebeu que a força feminina não está em não cair, mas em levantar depois da queda. E levantar com alma, com propósito, com fé. A cada passo ela aprendia que podia existir um novo caminho, mesmo que diferente daquele que imaginou. E esse novo caminho começou a se formar, com mais verdade, mais coragem e a leve suspeita de que o amor ainda era possível. Foi num momento de absoluto silêncio que ela ouviu o chamado. Não foi uma voz audível, nem uma visão mística. Foi algo interno, como uma chama quase apagada que teimosamente ainda queimava. Um sussurro da alma dizendo: ainda não acabou. Era como se algo dentro dela se recusasse a morrer. E ela decidiu escutar. Decidiu dar uma chance ao recomeço. Buscou terapia. Foi difícil no início, mas ali ela encontrou espaço para ser quem era, sem julgamento, sem pressão. Pela primeira vez, pode falar sobre seus traumas, suas rejeições, suas dúvidas de fé. Chorou muito, mas também começou a entender que sua dor fazia sentido e que ninguém tinha o direito de invalidar sua história. Isso foi libertador. Passou a cuidar mais de si. Mudou a alimentação, começou a caminhar, a respirar com consciência. Pequenos atos de autocuidado que antes pareciam fúteis, agora se tornavam sagrados. Começou a se olhar com mais ternura, a abraçar sua história, a não se definir apenas pela infertilidade. E isso mudou tudo. Aos poucos, foi reconstruindo sua identidade, resgatando sonhos antigos, descobrindo novos interesses. Lembrou que gostava de pintar, de escrever, de ouvir música gospel nas manhãs de domingo. Permitiu-se rir de novo. Permitiu-se amar a mulher que estava se tornando. E nesse processo, a fé voltou a respirar dentro dela. Ela passou a entender que renascer não é apagar o passado, mas transformá-lo em solo fértil. A dor emocional ainda existia, mas agora vinha acompanhada de propósito. As feridas da alma começaram a cicatrizar, não por milagre imediato, mas por enfrentamento diário. Ela estava, enfim, voltando à vida. Sentia vontade de ajudar outras mulheres. Começou a conversar com quem passava por situações parecidas. Virou referência sem querer, não porque tinha respostas, mas porque tinha empatia. Sabia exatamente o que era viver com o coração quebrado, e isso a tornava forte. Foi então que algo novo nasceu no coração dela. O desejo de ser mãe, sim, mas de um jeito diferente. Um jeito que envolvia amor incondicional, acolhimento e coragem. O desejo de adotar cresceu em silêncio, mas com força, e ela sabia, era hora de dar o próximo passo.
mesmo sem saber o que viria pela frente. A decisão de adotar não veio de impulso, veio de oração, de reflexão profunda, de noites de conversa com Deus. Ela sabia que não seria fácil, mas estava disposta. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava agindo a favor da vida. Era como se aquele passo curasse todas as rejeições que sofreu. Ela escolheu amar, escolheu maternar. Mesmo que a sociedade não enxergasse isso como natural, o processo foi longo, burocrático e muitas vezes cruel. Questionavam sua estabilidade emocional, sua condição financeira, até sua motivação. Ela precisou reviver e traumas, responder perguntas invasivas e suportar olhares desconfiados. Mas não recuou. A resiliência que cultivou em silêncio agora dava frutos. Ela sabia quem era e sabia que tinha muito amor para dar. Na fila de adoção, conheceu outras, mulheres com histórias semelhantes, mães de alma, guerreiras de verdade. Encontrou apoio em grupos, em livros, em orações, e em cada etapa sua fé se fortalecia. Sabia que sua filha existia em algum lugar. Sentia isso com uma certeza que ninguém conseguia abalar. Era mais do que desejo. Era uma convicção espiritual. Houve momentos de dúvida, dias em que pensava em desistir. Mas então lembrava de tudo que já enfrentou. Lembrava das lágrimas, dos diagnósticos, das rejeições. E entendia. Não veio até aqui para parar agora. Cada obstáculo era mais um teste da sua força feminina. Cada não era um empurrão em direção ao sim que ela tanto esperava. Durante esse tempo, aprendeu sobre empoderamento de verdade. Não aquele que se vê nas redes, mas o que nasce na prática, na luta, no cotidiano. Descobriu que era forte, muito mais do que imaginava. E essa força não vinha de um útero fértil, mas de um coração disposto. O processo de adoção foi um espelho. Mostrou suas sombras, seus medos, suas inseguranças, mas também revelou luz. Mostrou que seu amor era suficiente, que ela era suficiente. E isso curou partes que nem sabia que estavam feridas. Quando foi chamada para conhecer uma criança, sentiu o mundo parar. O coração disparou. Era como se o tempo tivesse esperado por aquele momento. Sabia que a jornada estava prestes a mudar e ainda não sabia. Mas aquele encontro era só o começo do milagre que estava prestes a acontecer. Quando ela entrou naquela sala, não sabia o que esperar. As mãos tremiam, o coração parecia que ia sair pela boca, mas bastou um olhar e tudo mudou. Aquela menininha de olhar tímido e profundo parecia carregar séculos de silêncio, e ainda assim havia amor naquele olhar. Um amor que ela reconheceu na hora. Era como se sempre tivesse sido. Não houve palavras no primeiro instante. Só lágrimas. Lágrimas de alívio, de gratidão, de renascimento. As feridas da alma começaram a cicatrizar ali, naquele abraço tímido, mas cheio de verdade. Ela sabia. Era a filha que esperou a vida inteira. Não importava o sangue, o DNA, o caminho. Era amor. E amor verdadeiro não precisa de justificativa. Os dias seguintes foram de adaptação, claro, mas também de descobertas lindas. As pequenas manias, os medos compartilhados, os risos bobos antes de dormir. A maternidade começou a florescer, de dentro para fora. Ela aprendeu a acolher, a cuidar, a ensinar e também a ser cuidada, porque aquela criança também trouxe cura para ela. Às vezes se pegava observando a filha dormir com lágrimas nos olhos. Pensava em tudo que viveu até ali, em como Deus escreveu uma história que ela jamais teria imaginado. Uma história de superação, de recomeço, de fé. Uma história feita com dor, mas também com milagre. Ser mãe não era como ela sonhou na infância. Era muito mais profundo. Não envolvia apenas gerar, envolvia entregar-se, ser lar, ser abrigo, ser amor. E nisso ela se encontrou.
Pela primeira vez em muito tempo, se sentia inteira, completamente inteira. A filha tinha seus próprios traumas, seu próprio passado, mas juntas foram curando uma a outra, como se as almas tivessem combinado o reencontro antes mesmo de nascer. Como se o amor já existisse antes do toque. E mesmo com toda essa plenitude, o inesperado ainda estava por vir. Algo que mudaria tudo, mais uma vez, e que só a fé poderia explicar. A vida já estava cheia, o coração transbordando. Ela já não esperava mais, já não pedia mais. Estava feliz, satisfeita, plena com sua filha, com sua maternidade conquistada com fé e resiliência. Mas então, um atraso, depois outro. Ela achou que fosse o estresse, a rotina, até que resolveu fazer o teste, por curiosidade, sem expectativa, e lá estavam as duas linhas. Duas linhas que ela já tinha sonhado, imaginado, chorado, mas que agora vieram sem aviso, como presente. No início, pensou que era erro. Fez outro e outro. E quando os médicos confirmaram, ela chorou. Chorou como nunca. Chorou a dor que ficou para trás e a gratidão que agora se instalava. Os exames mostraram que estava tudo bem. O bebê estava crescendo, se formando, vivo. Era um milagre. Mesmo os médicos, que antes haviam dito que era impossível, agora diziam, não sabemos como explicar. Mas ela sabia. Era Deus. Era fé. Era o amor que se transforma em vida. Durante a gestação, ela viveu tudo com intensidade. Cada enjoo, cada ultrassom, cada chute na barriga, cada momento era sagrado. Não porque essa gestação era mais importante que a adoção, mas porque tudo fazia parte da mesma história. Ela não escolheu entre um ou outro, viveu a plenitude dos dois. E descobriu que o amor se multiplica. Carregava o bebê no ventre, enquanto a filha a esperava em casa com desenhos e abraços. Elas liam juntas livros de maternidade, faziam planos, sonhavam. Era uma família que nasceu da dor, mas floresceu em amor. E isso era mais do que ela poderia ter imaginado. Ela não se importava mais com os rótulos, os diagnósticos, os julgamentos. Sua vida era um testemunho, uma resposta viva. Uma prova de que fé, autocuidado, resiliência e amor curam o que a medicina não pode. E ao mesmo tempo em que se preparava para dar à luz, ela já sentia. Algo novo estava nascendo dentro dela. Não só um filho, mas uma nova mulher. Hoje, ela carrega dois nomes que transformaram sua vida. O da filha que veio do coração e o do filho que veio do ventre. E em cada abraço, em cada chamada de mamãe, ela se lembra que nenhuma dor foi em vão, que as lágrimas derramadas no escuro agora se transformaram em sementes de empatia, compaixão e inspiração. Ela compartilha sua história sem medo, não para se exaltar, mas para lembrar outras mulheres de que milagres existem, que o tempo de espera não é desperdício, mas preparação. E que fé, quando alimentada com coragem, move o impossível. Suas palavras tocam quem ainda está na dor, porque ela sabe exatamente o que é estar lá. Virou referência sem pretensão. Participa de encontros, grupos de apoio, podcasts. É procurada por mulheres que carregam o mesmo vazio que um dia ela conheceu. E cada vez que diz, eu te entendo, está dizendo, você não está sozinha. E isso, por si só, já é cura. Seu lar é barulhento, cheio de brinquedos espalhados e risadas. No fim do dia, é um lar de verdade. Um lar onde o amor não tem explicação, apenas presença. E onde a maternidade é vivida com leveza, fé e entrega. Porque agora ela entende. Ser mãe não é sobre gerar, é sobre amar. Ela não esquece do caminho que percorreu. E não romantiza a dor. Mas também não permite que ela a defina. Escolheu ser luz onde antes havia escuridão. Escolheu renascer,
dia após dia, e isso é o que ela quer ensinar às outras, que não importa como, toda mulher pode renascer. Hoje, quando olha no espelho, vê uma mulher inteira, curada, empoderada e com uma fé que não se abala mais. Porque ela viveu o impossível, ela viu o milagre e agora vive para multiplicar esperança. E talvez, ao compartilhar tudo isso, ela esteja gestando ainda mais milagres. No coração de quem a escuta, ela achou que seu corpo não servia para gerar, mas descobriu que sua alma sempre foi fértil, e isso fez toda a diferença. Talvez o milagre que você espera ainda não tenha chegado, mas será que você já olhou para dentro? Será que já percebeu o quanto tem se mantido de pé, mesmo depois de tudo? Você tem ideia da força que existe aí dentro, mesmo quando tudo parece estéril por fora? Essa história não é só sobre maternidade. É sobre recomeço, sobre resiliência, sobre fé que resiste à lógica e sobre o tipo de amor que não precisa de explicação para existir. O que você tem deixado morrer dentro de si por causa das dores do passado. Será que não está na hora de acolher sua própria história com tudo o que ela carrega e se permitir renascer? Se essa história tocou seu coração, não guarde isso só para você. Se permita refletir, acolher, transformar. O que você precisa deixar ir? O que está pronta para receber? Quais promessas você deixou de acreditar porque o tempo passou e os milagres pareceram tardar? Talvez o tempo de Deus esteja apenas começando na sua vida. E se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e continue acompanhando histórias que tocam a alma feminina. Aqui, você não vai ouvir apenas palavras, vai sentir verdades, vai encontrar esperança e, quem sabe, se lembrar que você também é merecedora de amor, recomeço e milagre.